Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Na sua opinião, qual o destino do espírito do homem após a morte? Porventura o espírito do pecador será condenado ao inferno? Vamos ver? Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Não está escrito o espírito que pecar, esse morrerá. Neste caso, podemos entender perfeitamente que o espírito não peca, pois o espírito é santo. Somente a alma, que é a consciência do corpo, é quem peca. Você peca conscientemente através da sua consciência, que é a alma. Por isso que o pecado foi condenado unicamente na carne, conforme consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo, porque Deus condenou o pecado na carne, não no espírito. Pois é a consciência do corpo, que é a alma que peca. Por isso que o pecado foi condenado unicamente no corpo. Nisto podemos entender porque no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, disse Jesus, na verdade está pronto. É apenas a carne que é fraca. É apenas a consciência do corpo, que é a alma que é fraca. É a alma que peca. Por isso o pecado foi condenado na carne e não no espírito. Neste caso, eu te pergunto, como poderia o espírito do pecador ser condenado ao inferno pelo pecado da alma? Não poderia, meu amigo. Prova disto é que o próprio Jesus testifica a respeito desta afirmação. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 28, disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Jesus não citou em nenhum momento o espírito, pois é a alma que peca, e o pecado foi condenado na carne. É a alma e o corpo que são condenados ao inferno, não o espírito. Repito, disse Jesus: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno apenas o corpo e a alma. E nisto entramos em um dilema a partir daqui. Pois se nós fomos formados por corpo, alma e espírito, como que parte do homem vai para o inferno e parte do homem vai para o céu? Uma vez que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23, está escrito: o Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês. Corpo, alma e espírito. O seu corpo e a consciência do corpo serão desfeitos no pó da terra, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E para onde exatamente foi a alma? Para lugar nenhum. Quando o corpo morre, a alma é desfeita, pois a alma é a consciência do corpo. O pó retornando ao pó, não existe mais pecador, meu amigo. Por isso que o destino do espírito, a partir do momento que o pó retorna ao pó, é o espírito retornar a Deus. Pois o espírito nunca pecou, quem pecou foi a alma. E o pecado foi condenado exatamente na carne. Pois uma vez que a carne morre, a alma é desfeita. Ou seja, o homem do pecado é aniquilado com a morte do corpo. O homem do pecado é a sua alma, é a consciência do corpo. Pois a mentalidade da carne é a própria morte. A consciência do espírito é a vida. Pois é a carne que milita contra o espírito e o espírito contra a carne, pois ambos são opostos entre si. Uma vez que a carne morre, a alma, que é o homem do pecado, que é o corpo do pecado, é desfeito. Não existe mais pecado a partir do momento que a carne retorna ao pó. Pois, morrendo-se a carne, foi quitado o pecado. Pois o pecado foi condenado na carne, a fim de que todo aquele que pecasse morresse. Você ainda não entendeu, meu amigo, este mistério? Veja exatamente o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 56, aonde disse Cristo: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O que carece de salvação é a alma, não o espírito. O espírito é santo. O espírito não passará por juízo algum, apenas a alma do homem. Até porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, disse Paulo: eu,
de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, não pelos espíritos dos homens, pois os espíritos dos homens são santos. É a alma que peca, não o espírito. Prova disso que no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 20, está escrito: na qual, isto é, apenas 8 almas se salvaram pela água. Só as almas carecem de salvação, pois é a alma que peca, não o espírito. O espírito, inevitavelmente, irá retornar à casa do Pai eterno. O espírito, inevitavelmente. Após o pó retornar ao pó, o espírito retorna a Deus. Não para ser condenado, não para ser julgado. Quer que eu prove? Não, eu não irei provar. A própria Bíblia irá provar por si mesmo. Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, está escrito: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Leia o livro de Apocalipse inteiro e você verá apenas as almas sendo julgadas, não os espíritos dos homens. Apenas as almas irão ter participação no juízo final, não o espírito do homem. Mas veja, que curioso, que interessante. Tudo isto ocorre aqui, até porque o próprio Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas alma, mas o que nasce do espírito se torna um espírito. Ao nascer de novo, a alma é desfeita, dando lugar ao homem espiritual. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 47, está escrito: mas não é primeiro espiritual, senão o natural. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo homem, espírito vivificante. Pois o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Ao nascer de novo, a alma é desfeita. Este é o juízo de Deus. Pois o juízo de Deus ocorre no reino dos céus, e o reino dos céus está dentro de vós. É aqui que a sua alma é julgada. É julgada com a aparição de Cristo. E a aparição de Cristo ocorre com o nascimento do Espírito no homem. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então a alma, que é o homem do pecado, será desfeito, dando lugar, assim, ao Espírito de Cristo.